pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre literatura em língua inglesa. E na aula de hoje nós falaremos mais especificamente sobre a literatura desenvolvida no século XVII ou aproximadamente no século XVII. Falaremos sobre 3 autores bem interessantes que modificaram o olhar para a literatura e também para outras artes, para outras mídias, filmes, séries, enfim. E nesse sentido, para a gente começar, eu trouxe uma citação de um deles, que eu achei bem interessante para nos inspirar. Antes de mais nada, queria lembrar que se você não assistiu às aulas conceituais, é muito importante que você o faça, porque nas aulas conceituais nós temos mais tempo para trabalhar detalhes, contexto, para aprofundar algumas questões. Também é muito importante que vocês leiam o livro, porque ele traz detalhes mais minuciosos sobre determinados conteúdos. O objetivo dessa aula que vocês estão assistindo agora não é aprofundar nem detalhar como as aulas conceituais, não é um repeteco da aula conceitual, porque senão não seria justo com vocês ficar assistindo 1000 vezes a mesma coisa, não é mesmo? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? É a gente conhecer referências, é a gente relembrar aspectos importantes, fazer relações, pensar também em como a gente poderia trabalhar esse conteúdo, né, como docentes, enfim, esse é o objetivo. Dito isso, então vamos voltar aqui, pessoal. A citação que eu trouxe para vocês diz o seguinte, já vou ler na versão traduzida. Visão é a arte de ver o que é invisível aos outros. Então, por que eu escolhi essa citação para a gente começar a nossa aula? Porque eu acredito que a arte, ela tem um papel parecido. A arte nos dá uma visão, e a literatura é uma forma de arte, então ela entra dentro desse contexto. A arte nos dá uma visão sobre as coisas, ela nos dá um filtro do olhar para pensar as coisas diferente do que a maior parte das pessoas tem. Engraçado, às vezes eu converso com algumas professoras de literatura que são minhas amigas e nós ouvimos uma coisa em comum. Claro que não é uma generalização, mas muitas professoras amigas minhas escutam: nossa, você poderia ser psicóloga, você nunca pensou em fazer psicologia? Nossa, como você consegue entender comportamento humano, como você consegue interpretar as pessoas, enfim. E por que será que muitas professoras de literatura que eu conheço escutam esse tipo de comentário? Porque a literatura traz pra gente, muitas vezes, se a gente souber aproveitar, é claro, um entendimento sobre comportamento humano, um entendimento sobre leitura de conjuntura social, interpretação de determinados contextos, interpretação de mundo muito rico. Então, nesse sentido, quando as pessoas fazem esse tipo de comentário, é claro que são duas coisas completamente diferentes, né? Não estou dizendo que são iguais, mas quando as pessoas fazem esse tipo de comentário, é porque normalmente nós temos essa possibilidade maravilhosa de conseguir compreender melhor o ser humano por meio da literatura, compreender melhor o mundo, compreender melhor outros contextos. Então a arte, ela muda o filtro do nosso olhar. Conforme a gente vai, de onde eu tirei faz, gente, pelo amor de Deus, perdão. Conforme a gente vai acumulando repertório, conforme a gente vai entendendo melhor determinados contextos, nós adquirimos essa visão da qual o Swift está falando, essa visão que nos faz enxergar coisas que as outras pessoas não enxergariam, detalhes, minúcias. Não é isso que é a poesia? O poeta, ele vê as mesmas coisas que a gente, ele tá no mesmo mundo que a gente, mas ele explica isso de um modo tão único, de um modo tão diferente, de um modo tão singular, que para nós faz muito mais sentido e a gente consegue extrair beleza. E agora que a gente já conversou um pouquinho sobre essa citação inicial, pra gente entrar no clima da aula de literatura, pra gente conseguir mergulhar de fato nesse conteúdo, vamos começar a conversar sobre o nosso colega John Milton, que escreveu uma obra muito significativa para a literatura em língua inglesa, que é a obra The Paradise Lost. Ele escreveu outras obras parecidas, mas essa aqui em especial revolucionou a maneira como a gente pensa parte da literatura, influenciando até mesmo filmes, séries e outras formas de arte. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar entender um pouquinho melhor quem foi esse cara, afinal de contas. E aí depois a gente entende um pouquinho mais sobre a obra dele.
Volto a dizer, se você não viu a aula conceitual, vai lá. Quem foi esse cara que viveu entre 1608 e 1674, como vocês estão vendo aqui? Ele foi funcionário público, foi professor, foi poeta, ou seja, várias atribuições. Vocês já perceberam que normalmente quando a gente estuda a história desses escritores mais antigos, né, de um tempo diferente do nosso, eles eram várias coisas ao mesmo tempo? Então muitas vezes alguns alunos dizem pra mim, ai professora, eu queria tanto escrever, mas eu também quero, sei lá, fazer medicina. Nada impede, não é mesmo? A gente pode ter a literatura também como um hobby ou um outro ofício, enfim, vários casos, várias possibilidades. Ele era muito conhecido, inclusive até hoje, pela defesa da liberdade. Então, em determinados contextos, a gente consegue perceber o quanto ele perseguia várias formas de liberdade, principalmente no que diz respeito à liberdade como cidadão, como integrante de um grupo, de uma comunidade, tudo bem? Teve textos consultados, por exemplo, na elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América. Então perceba que o que ele pensava a respeito da liberdade foi levado em consideração por muitas pessoas, até mesmo na elaboração da Constituição. Dando sequência, pessoal, qual foi o destino e o legado deste simpático escritor? Estamos falando de um homem que, veja só, vamos relembrar os detalhes lá que a gente já discutiu com profundidade na aula conceitual. Ele vai se tornar um aliado político do Cromwell, que era também defensor lá do puritanismo britânico. Estão lembrados dessa ideia? Estão lembrados desse contexto? Pois bem, ele acaba sendo preso por conta dos seus discursos contra o governo. Ele fica cego e pobre. Então vocês imaginem a pessoa presa com dificuldades em relação à visão, perdendo a visão paulatinamente e sem recursos. Não é o cenário ideal, não é o que a gente almeja, não é o que a gente sonha. E nesse momento é que ele vai ditar uma de suas obras mais importantes para terceiros escreverem quando ele estava na prisão. Então veja, né, a situação dele era péssima e ele usa a literatura talvez como uma forma de, enfim, pensar em outras coisas, de melhorar o seu próprio contexto, de fazer algo de útil, produtivo e interessante com a situação que ele estava vivendo. Enfim, várias possibilidades. A gente não sabe, a gente não estava lá, a gente pode só conjecturar. Voltando, ele escreve o maior épico da literatura inglesa, de acordo com vários estudiosos, isso não sou eu que estou dizendo, tá certo? E ele concebe o imaginário popular da sociedade ocidental sobre Satã, assim como fez Dante com o inferno. O que isso significa? Quando nós lemos a Divina Comédia de Dante Alighieri, e a gente conhece lá a história dos círculos do inferno, barará, 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 nós percebemos o quanto os filmes que a gente assiste hoje, os livros que a gente lê que foram escritos depois da Divina Comédia, as séries, enfim, como tudo isso, como todos esses filmes, séries, livros e etc., que falam sobre inferno, foram profundamente influenciados pela concepção do Dante do que era inferno. Com o Milton acontece algo muito parecido. Ele cria um imaginário sobre a imagem de Satã, do demônio, Satanás, como você preferir, Lúcifer, né? Que vai permear várias obras posteriores, tá certo? Por isso que ele é tão importante também. O que mais, galera? Principais obras: Paradise Lost, conforme a gente conversou, Paraíso Perdido, e Paradise Regained, que seria o Paraíso Recuperado, tá certo? A primeira, baseada em Gênesis, mostra, portanto, lá a queda do homem. A segunda, baseada no Evangelho de Lucas, mostra o processo inverso, mostra o processo no qual a vinda de Cristo vem para resgatar, para salvar os homens. O que mais? Chegamos agora, portanto, nas narrativas de viagens com Crusoe e Gulliver, duas das maiores narrativas de viagens de toda a literatura universal. Quando a gente pensa na primeira delas, né, Robinson Crusoe, que é do Daniel Defoe, nós estamos pensando numa obra que foi escrita por esse homem, que vocês estão olhando ali, este simpático senhor, cujas principais ocupações eram jornalista e escritor. Além disso,
isso, é interessante também termos em mente que estamos falando do criador, de acordo com os estudiosos, da forma estética do romance moderno. Ou seja, o cara que fundamentou, que deu as bases, digamos assim, para o que seria o romance do século XIX. Além disso, coloquei para vocês 2 indicações de filmes que vocês podem assistir para entender melhor ou para estabelecer alguma relação, ou até mesmo filmes que vocês podem usar depois com os alunos de vocês. Eu sempre tento pensar que outras linguagens, para além da literatura, filmes, séries, documentários, curta-metragem, entre outras coisas, são maneiras muito interessantes, muitas vezes, de a gente conseguir despertar o interesse de um aluno ou fazer com que ele aprenda de uma maneira mais dinâmica. Então, ficam aqui 2 indicações, uma animação e um outro filme, na linguagem mais convencional. Coloquei também para vocês uma tabelinha para fins didáticos, só para a gente entender melhor quais são algumas das principais ideias, alguns dos principais valores, algumas das ideologias reveladas por meio da obra. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a literatura tem um contexto de produção e que as obras literárias, elas refletem esse contexto de produção. Por isso, vejam só comigo, essa obra, ela revela iluminismo. O que é o iluminismo mesmo, professora? Ah, tá, lembrei agora. O iluminismo é aquela filosofia na qual tem uma valorização da razão, do conhecimento, daquilo que é intelectual, entre outras várias coisas. Aqui no Brasil nós temos o movimento neoclássico, o arcadismo na literatura, fortemente influenciado pelas ideias do iluminismo. Então nós teremos poetas como Tomás Antônio Gonzaga, como Cláudio Manuel da Costa, os inconfidentes, né, que são influenciados pelas ideias iluministas. O que mais, professora? Ideias de liberdade, enfim. O protestantismo, a fé protestante, o colonialismo, estamos falando também de colonização, entre outros aspectos, do capitalismo e também da ascensão da burguesia, que tem tudo a ver com o capitalismo, tá certo, pessoal? Nesse sentido aqui. Nessa obra, nós temos também, de acordo com muitos estudiosos do assunto, muitos especialistas no assunto, uma alegoria da lógica capitalista. Então, quando a gente vai lendo a obra e percebendo algumas minúcias, alguns detalhes, o que vai acontecendo nessas aventuras todas da personagem principal, a gente consegue perceber que nós temos uma alegoria de como funciona, de quais são as engrenagens que movem o capitalismo. Além disso, é interessante saber também que essa obra é muito conhecida no Brasil, primeiro porque ela menciona o Brasil, o personagem vem para o Brasil, e também porque nós temos uma adaptação do Monteiro Lobato, uma adaptação para a literatura infantil do Monteiro Lobato, escritor super conhecido, como vocês sabem. E aí, pessoal, considerando que nós aprendemos de maneiras diferentes, isso é algo interessante também. Eu sempre penso que a aula ao vivo ela é o momento de a gente tentar dialogar um pouquinho sobre estratégias que nós, enquanto docentes, podemos utilizar com os nossos alunos. Porque se você já tem a aula conceitual para entender o conceito e o conteúdo, aqui é o espaço de a gente estabelecer outros diálogos úteis. Entre eles, quero deixar essa tentativa de reflexão partindo do ponto de que numa sala de aula nós temos grupos, como eu disse para vocês agora há pouco, que aprendem de maneiras diferentes. Então, muitas vezes, utilizar um meme com o seu aluno vai fazer com que ele desperte algo, ele desperte um interesse que antes ele não tinha. Então isso é importante, você pensar como é que eu posso, de repente, capturar, chamar a atenção do meu aluno de maneiras variadas, tudo bem? O meme é uma dessas possibilidades. Então vejam um meme sobre a obra do Daniel Defoe. Apenas Robinson Crusoe tinha tudo feito by Friday, por sexta-feira. O que ele quer dizer com isso? Na obra, a gente sabe que o personagem principal tem esse servo chamado Sexta-feira, chamado Friday, que fazia de tudo por ele. Aí nós temos um processo também de, enfim, impor uma determinada cultura, enfim, uma conversa polêmica que a gente já teve lá na aula conceitual. O meme brinca com esse contexto para dizer, no mundo atual, quem de nós chega na sexta-feira pleníssimo, podendo sextar
dizendo, olha, fiz tudo o que eu precisava fazer. Difícil, né, gente? Normalmente o que acontece é que a gente faz o planejamento da semana e pensa, essa semana eu vou ser produtiva, essa semana eu vou colocar tudo em dia, tudo em dia. Vou estudar, vou fazer as coisas que eu preciso fazer, aquele armário que eu prometi arrumar, vou arrumar. A gente planeja a semana assim, linda, parece que vai ter tempo pra tudo e mais um pouco. Chegou sexta-feira, 6 da tarde, a gente tá como? Né? Desesperado porque não conseguiu cumprir nem o que tinha prometido pra quarta ainda. Enfim, se você é a pessoa pleníssima que sempre cumpre todos os planejamentos, que nunca estabelece metas inatingíveis, meus parabéns, você é uma pessoa invejável, nem conta muito para as pessoas que elas vão ficar com muita inveja de você. Mas normalmente a gente estabelece tantas metas que a gente acaba não conseguindo cumprir todas, até porque a gente coloca uma régua muito alta, né? Então nem sempre a gente consegue dar conta de tudo que tinha que fazer até sexta-feira. Essa é a brincadeira feita pelo MEN. Seguindo, chegamos agora em As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. E aqui nós temos um autor, bacharel em artes, secretário de um diplomata inglês, que ingressou no mestrado, mas teve que sair por motivos políticos da época, foi ordenado sacerdote e também era escritor, como todos vocês já sabem. Trouxe também para vocês 2 indicações de filmes que vocês podem assistir caso queiram complementar, caso queiram ter referências de outras linguagens artísticas que trabalham com a mesma história, porque obviamente o livro nunca é igual ao filme, o filme nunca é igual ao livro, são linguagens diferentes, a gente não pode querer comparar nesse sentido. Mas trouxe uma tabelinha didática que ajuda a gente a entender melhor alguns aspectos importantes da época. Por exemplo, no que diz respeito ao conteúdo, temos um livro de aventura que apresenta uma sátira. E essa sátira em relação ao quê? Bom, uma crítica à elite social da época e também à sociedade vigente. Em que sentido, professora? Bom, a elite social dizia respeito naquele contexto a políticos, educadores, religiosos, militares e outros setores da sociedade que, na opinião do autor, dificultavam o avanço social. O que ele quer dizer com isso? Vocês concordam comigo que às vezes aquelas pessoas que deveriam facilitar o processo são as que mais dificultam? Então eu vejo isso na educação, por exemplo. Eu vejo pessoas que deveriam democratizar o acesso ao conhecimento, que deveriam pensar em estratégias para o aluno aprender e que às vezes se prendem tanto a regrinhas e detalhes e acabam esquecendo desse objetivo principal, que seria ajudar a transformar a sociedade em um lugar melhor, em um contexto melhor. Então, essa crítica do autor será destinada a esses setores da sociedade que, em teoria, deveriam servir para fazer a sociedade avançar, mas que na prática muitas vezes dificultavam esse processo. A crítica também será destinada à sociedade da época. A gente tem que lembrar que há um contexto que envolve vários conflitos de diversas ordens. Então, se você lembra lá do conflito do ovo, que revela um conflito ideológico da obra, o que esse conflito do ovo simboliza para a sociedade? Simboliza a discussão que não vai chegar a lugar nenhum e que as pessoas estão simplesmente discutindo por discutir. Então, o autor, quando ele coloca esse conflito do ovo, que nós já discutimos um pouquinho melhor lá na aula conceitual, que você pode também ver por meio do livro, ele está dizendo, gente do céu, vamos lá, precisa brigar por determinadas coisas. Será que às vezes a gente não está brigando só por brigar, em vez de trazer argumentos válidos e querer chegar a algum lugar? Porque a discussão, ela deve servir para se chegar a algum determinado lugar. Mas a gente sabe, se você tem essa mesma doença que eu tenho de ficar lendo comentários, você sabe que muitas vezes as pessoas vão lá no Instagram da outra pessoa ou no vídeo do YouTube da outra pessoa só para discutir sem chegar a nenhum lugar com isso. Então, é esse tipo de comportamento que ele está criticando. Por quê, pessoal? Porque naquele momento a gente vai ter questões políticas e religiosas que estavam gerando conflito no contexto da época. E ele tenta, então, fazer as pessoas pensarem a respeito dessas discussões que não vão levar a gente a lugar nenhum. Como professora, já vivenciei isso, imagino que vocês também. Às vezes, existe lá um indivíduo na sala de aula que quer contestar
absolutamente tudo que você fala, tudo. Você dá um exemplo bobo, ele, não, eu não penso que é assim. Ou então você fala, ai gente, olha só, sabe quando acontece tal coisa? Ele, não sei, comigo nunca aconteceu. É o diferentão, né, o alecrim dourado que tudo quer contestar. Existem professores assim, aos montes também, porque o ser humano é essa pessoa, né, enfim, que muitas vezes quer contestar por contestar, brigar por brigar, só pra discutir, só pra, enfim, coisas que a psicologia explica. Mas onde eu quero chegar com essa discussão? Quero que vocês percebam que essas questões da época, ainda que estejam localizadas lá naquele contexto histórico, elas podem servir pra gente pensar coisas, às vezes, até banais sobre o nosso momento atual. Então a gente vivencia situações parecidas. Essas situações não são coisas, nossa, totalmente distantes do nosso contexto. A gente consegue estabelecer relação com o que a gente vive hoje, ok? Seguindo, trouxe alguns memes. Então, quando a gente vê esse gato que parece gigante ali perto dos ratinhos, dos camundongos, enfim, a gente lembra da história. Também temos esse meme que tenta mostrar ali um momento em que o Gulliver ataca o bloqueio dos Blefuscudianos. Tudo bem, pessoal? Finalizarei com essa frase do Swift, que pra mim tem um sentido absurdo e se encaixa totalmente no momento que a gente está vivendo agora. Eu já usei essa frase na aula conceitual e normalmente eu não costumo repetir, mas eu olhava para ela e pensava, não tem como não falar disso, não tem como não mencionar. Ela diz o seguinte: que você viva todos os dias da sua vida. Eu penso que em momentos como esse que a gente está vivendo, momentos em que muitas cidades estão passando pelo isolamento social e nós estamos acompanhando as notícias e muitas vezes a gente perde, né, um pouco a conexão com a realidade e nós temos sentimentos de ansiedade, de medo, de tensão, de perda do controle, perda da rotina, a gente fica um pouco perdido, um pouco confuso com o que está acontecendo. A gente fica com um sentimento de, poxa, parece que não vou conseguir fazer nada de útil, de produtivo nesse momento, vou precisar esperar tudo isso passar para depois eu me reorganizar. Vi até alguns memes das pessoas falando que 2020 já foi, né, que agora a gente tem que tentar em 2021. E brincadeiras à parte, porque brincar é saudável, esse sentimento, ele não faz muito sentido. Porque para pensar comigo, eu não sei, a gente não tem como saber quanto tempo a nossa vida vai ficar bagunçada de algum modo, né? Enfim, transformada, modificada por conta da situação que a gente está vivendo. Mas nós não podemos aceitar perder esse tempo. Então, vamos supor que seja um mês, vamos supor que seja 15 dias. Isso também depende muito de onde você mora e das decisões das autoridades locais. Mas pensa comigo, a gente não pode esperar esse tempo passar para depois se reorganizar. Porque a real é que a gente não sabe nem se a gente tem esse tempo. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Então, se a gente fica esperando passar primeiro, vou esperar um mês, depois eu me preocupo em viver minha vida, me preocupo em ser feliz. A gente não sabe se a gente tem esse tempo. E outra, mesmo que você tenha, um mês da vida da gente é muita coisa pra gente jogar no lixo. É muita coisa pra gente jogar no lixo. Não dá, simplesmente não dá. Então, quando ele diz pra nós que você viva todos os dias da sua vida, eu tô repetindo isso pra mim e usando o conteúdo pra tentar também repetir isso pra vocês. Que a gente viva todos os dias da nossa vida. Não de maneira perfeita, nem sempre da maneira idealizada, da maneira ideal, da maneira, enfim, mas que a gente viva, que a gente não entre num estado de dormência, de entorpecimento, de sei lá o que a gente viva, que a gente esteja aqui vivendo esses dias e fazendo alguma coisa interessante, produtiva com eles. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem, quero que vocês se cuidem, quero que vocês pensem em estratégias para conseguir manter a saúde mental, que vocês tenham práticas de autocuidado nesses dias e que vocês consigam utilizar a literatura para se sentirem de algum modo estimulados a viver cada dia da vida de vocês, porque a gente não pode desperdiçar nenhum diazinho sequer, porque o relógio não volta para trás e a gente não vai ter esse dia para viver de novo. É um dia a menos,
tudo bem? Então, nesse sentido que a gente transforma esse dia a menos num dia a mais. Até a próxima. Obrigada pela partilha e pela paciência. Um grande abraço para vocês.